A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus queridos e amados irmãos, irmãs, amigos e amigas, que nos dão uma honra de estar conectados junto conosco nesta manhã de sexta-feira, para mais um programa Voz do Pastor. Queridos e amados irmãos, aqueles que estão do outro lado aí, que procuraram acessar no rádio, hoje está fora do ar. Dá algum problema aí, está fora do ar. Mas estamos ao vivo na nossa live, e também no nosso canal do YouTube, Pastor Raimundo Clenier. Se inscreva lá no nosso canal e envie aí o seu comentário, faça também o seu pedido de oração, que estaremos sempre atentos para ouvi-los, respondê-los e também orar junto com vocês. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Uma ótima sexta-feira para todos vocês. E já vamos, como de costume, não sou de muito rodeio. Eu sou de entrar direto na palavra do Senhor. Eu amo a Bíblia Sagrada, amo fazer a obra de Deus e amo também falar das coisas de Deus. É para isso que Ele tem me chamado, para fazer a sua obra, para adiantar nos becos e nos valados. Deus é poderoso, Deus é glorioso, Deus é santo, e nesta manhã eu sei que o Espírito Santo vai falar com muitas pessoas através dessa palavra, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, do versículo 45 a seguir, que nos diz bem assim: a morte de Jesus. A morte de Jesus. Um dos cenários mais tristes que essa terra já experimentou, mas também o dia mais glorioso, que foi a redenção das almas de toda a humanidade. Então, o evangelista Mateus, no capítulo 27, do versículo 45 a seguir, nos diz assim: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. A hora sexta, meus amados irmãos, naquele tempo, era o meio-dia. A hora nona, às 3 da tarde. Então diz a Bíblia Sagrada que desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Eu creio que naquele cenário que estava acontecendo ali, do escárnio, da situação vexatória em que o nosso mestre estava passando na cruz do Calvário, de tanta zombaria em que os judeus, em que o povo daquela época fazia, zombando dele, quando ele estava ali pendurado no Calvário, naquela cruz, pregado nos pés, pregado nas mãos, aonde os homens zombavam e diziam: tu que se dizia filho de Deus, tu que curava, que ressuscitava, que fazia milagres, tu que diz que derrubaria o templo e em 3 dias construiria. Por que você não desce da cruz? Por que você não salva-te a ti mesmo? Que poder tens tu, se tu pregou que era o rei de Israel, o filho de Deus? Meu Deus. E aí, nesse cenário tão terrível, vexatório, em que o meigo nazareno estava passando ali, por causa dos meus e dos teus pecados, e por causa dos pecados de toda a humanidade, naquele exato momento, ele permanecia calado. E diz a Bíblia Sagrada que desde a hora sexta até a hora nona, houve
trevas sobre a terra. Eu creio que o Papai do Céu olhou para o sol, do qual ele fez com tanto brilho, com tanto calor, e disse: está na hora de você perder teu brilho. Eu quero que nesse exato momento, enquanto meu filho esteja passando por este momento de tanta dor, de tanto sofrimento, tu retires o teu brilho da face da terra. E permaneça trevas, porque está completando a obra o meu filho na face da terra, do qual eu a comissionei para que ele fizesse esse trabalho. E diz a Bíblia Sagrada, no versículo 46, que por volta da hora 9, às 3 da tarde, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Tanta agonia, tanto sofrimento que estava passando o meigo Nazareno, depois de ter ressuscitado a muitos mortos, depois de ter feito muitos milagres, depois de uma longa caminhada na face da terra junto com seus discípulos, está chegando a hora dele voltar para o Pai. Mas o momento dele voltar para o Pai não era um momento de alegria, mas simplesmente um momento de muita angústia, sofrimento e aflição. Eu creio que quando os homens levantam ele em um cenário dos mais vexatórios, dos mais vergonhosos do qual um homem poderia passar naquele exato momento, Deus não consegue contemplar o seu filho passando por aquele tão terrível sofrimento. E ele, vertendo ali o seu sangue, recebendo dos seus algozes uma coroa de espinho, do qual o sangue vertia no seu rosto, seu semblante desfigurado naquele exato momento, e foi a revelação que Isaías teve no capítulo 53. Olhamos nós para ele e não o desejamos, não havia desejo, porque ele era homem desprezado, homem de dores, incomum que os homens, manuseava a cabeça, e não tinha o desejo de olhar para alguém que estava naquela situação. 740 anos antes de Jesus vir à terra, Isaías teve esta revelação. E como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. Parece que eu vejo Isaías tendo aquela revelação 700 e poucos anos antes de Jesus vir. Ele estava tendo a revelação da cruz do Calvário, o meigo Nazareno, com seu semblante descaído, desfigurado, cravo nos pés e cravos nas mãos, e uma espada que o transpassou de um lado ao outro. Semblante descaído, desfigurado, de sofrimento. E ele brada ao Pai. E ele dá aquele brado, aquele grito de desespero. E diz: Deus meu, por que me desamparastes? Imagine o sofrimento em que o nosso mestre estava passando naquele exato momento, diante de tanta zombaria. Seus seguidores assistiam de longe o cenário
e não poderiam fazer nada diante dos algozes que ali o cercavam. Desfigurado o seu rosto, ali ele já não poderia fazer mais o que ele fazia antes: curar os enfermos, transformar água em vinho, ressuscitar mortos. E sendo naquele cenário injuriado por tantas pessoas algozes. E diz a Bíblia que ele clamou bem assim: Deus meu, por que me desamparastes? Por que não me responde, Pai? Olha o cenário em que eu estou passando. Olha o que os homens estão fazendo comigo. E eu creio que Deus olhava do céu, com seu coração pesaroso, não respondia nada, mas dentro de si eu creio que Deus dizia: eu sei, meu filho, o que você está passando. Eu sei porque eu olhei com os meus olhos nos céus e não encontrei um ser humano sequer na face dessa terra que pudesse passar por este momento em que você está passando. Não tinha um ser humano capaz que viesse a suportar tamanho sofrimento. Todos pecaram. Todos erraram. E eu precisava que alguém que viesse a este mundo para suportar tamanha angústia e aflição não tivesse pecado. E eu não encontrei ninguém, meu filho. Então eu olhei para o meu lado, meu filho, e o meu profeta Isaías já tinha contemplado esse cenário. A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? E você respondeu, meu filho: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não tinha outra saída. Parece que eu vejo o diálogo de Deus com Jesus lá na glória, antes dele vir à terra, dizendo: meu filho, eu não tenho outro ser humano, eu não tenho outra pessoa para salvar a humanidade na terra. E eu posso contar contigo? Eis-me aqui, papai. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Meu filho, quando eu te enviei à terra, eu não disse que tu irias passar pelos palácios. Eu não falei em nenhuma oportunidade que os homens te saudariam nos palácios, que os reis e governadores te honrariam. Eu sabia, meu filho, o que te esperava. Eu sabia que o preço era caro, meu filho. Eu sabia que o cenário que você ia enfrentar, meu filho, não seria fácil. Tu seria homem de dores, rejeitado pelos teus próprios familiares na terra. Muitos não acreditariam em ti. Muitas multidões te seguiriam, mas não eram para te adorar. Não era para te glorificar e exaltar o teu nome. Eles queriam te seguir, meu filho, para ver os milagres, e outros para tentar acusação contra ti, e outros para te defamarem,
Eu sabia disso, meu filho. E aí nós vimos no versículo 47, quando ele exclamou: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebedado de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Seu rosto desfigurado, com febre no seu corpo, porque ele estava perdendo sangue, pendurado ali na cruz do Calvário, seu rosto pálido. Eles, como forma de zombaria, pegam um caniço, embebedam numa esponja, embebedam com vinagre e o alcançam molhando seus lábios para que ele viesse beber. Mecais do rei, mas do rei manas, do cantarás. Horimanda, rebachuri, mecandarabarraia. E os outros, porém, diziam: Ode, remas, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Amados, uma zombaria como esta, nenhum ser humano suportaria. Nenhum ser humano passou na face da terra o que o nosso meigo nazareno passou, para que hoje pudéssemos nós obter a nossa salvação, obter o perdão dos nossos pecados, porque quem era para estar pendurado na cruz do Calvário éramos nós, não era ele. Ele veio pagar uma conta que não devia. Ele pagou o preço de sangue na cruz do Calvário para libertar os cativos e oprimidos. E aí, no versículo 50, e Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o seu espírito ao Pai. Na outra tradução, diz bem assim: Pai, a ti entrego o meu espírito. Foi para isso que eu vim. A obra está consumada. Tudo que o Senhor determinou que eu viesse passar na face dessa terra, eu fiz não a minha própria vontade, mas sim, Senhor, a tua vontade. Foi para isso que eu vim. O que estava proposto para que eu viesse passar, eu passei. Está consumada a obra. E diz a Bíblia Sagrada, no versículo 51 do capítulo 27 de Mateus: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Quando ele expirou e entregou o Espírito ao Pai,
o véu do templo partiu-se ao meio. Rasgou-se de alto a baixo, em duas partes. E a terra não suportou. A terra tremeu, houve trevas sobre a terra. Fenderam-se as rochas. E diz a Bíblia Sagrada: abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. Amados, jamais houve um cenário na face dessa terra em que a terra viesse a estremecer, em que o sol parasse de brilhar, em que as rochas se fenderam, em que o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo. Jamais uma autoridade na face da terra, em um ato da sua partida, houve um cenário tão constrangedor, de o sol não conseguir a obter o seu brilho. A terra veio a estremecer, as rochas vieram a se fender. E naquele exato momento, diz a Bíblia Sagrada, abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam, quer dizer, que tinham morrido, ressuscitaram. Obrigado às nossas irmãs que estão aí nos ouvindo, nos assistindo. A irmã Martinez Silva, nossa irmã Marilane, a nossa irmã Tânia Cruz, nossa missionária Márcia Colombo, demais irmãos que estão nos dando esta honra. Nosso irmão Marcos, o Miguel, o Brian, sua irmãzinha, e todos que nos dão uma honra. Parece que eu vejo um pouco afastado daquele cenário as mulheres que até então o seguiam. As mulheres que acompanhavam a Jesus na sua trajetória, assistindo aquele cenário, chorando, inconformadas, e diziam: era tão bom quando ele estava junto conosco. Era maravilhoso quando nós ouvíamos as suas mensagens. Estava ali muitas mulheres observando de longe. Elas que vinham desde a Galileia seguindo ele. A mãe dele, a Maria Madalena, aquela do qual ele tinha expelido legiões de demônios, estava ali, missionária Maria Madalena. Estava ali os seus discípulos olhando de longe o cenário, mas não tinham condições de fazer nada. Tem momentos na nossa vida que nós temos que passar em alguma situação que as pessoas
tem que ficar mesmo assistindo de longe, que são coisas entre nós e Deus. Elas não podem nos ajudar. Elas não podem fazer nada. Tem situações em nossa vida que só nós e Deus sabemos. E não tem como fugir da realidade. Diz a Bíblia Sagrada: e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceu a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, quer dizer, guardavam o túmulo, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Parece que eu vejo os homens uns olhando para os outros, balançavam a cabeça e diziam: nós somos soldados, somos guardas, estávamos aqui olhando, nós estávamos aqui a serviço do nosso imperador, do nosso governador. Até então nunca passamos por um cenário semelhante a este. Já crucificamos muitas pessoas, já matamos tantas pessoas, mas jamais assistimos um cenário como este, do qual a terra veio a tremer, o sol veio escurecer, do qual as rochas se fenderam. Este cenário é bem diferente. E eles foram obrigados a confessar com a própria boca: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E no versículo 55 diz-nos então a Bíblia Sagrada: estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, quer dizer, a mesma mãe de Jesus, e de José, porque José também é irmão de Jesus, e a mulher Zebedeu. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este veio a ter com Pilatos, o governador da época, e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que eu lhe fosse entregue. Pilatos foi aquele que lavou as mãos, aquele que, num ato de zombaria, quando Jesus foi apresentado até ele, o governador da época, Pilatos, ele não teve sequer a honradez,
a sensibilidade de como governador, mesmo sabendo que ele era justo e fiel, ele entregou para que o povo viesse a julgar, fazendo totalmente ao contrário, mandando prender a Jesus e soltar a Barrabás, que era um ladrão, que era um bandido. E aí no versículo 59 diz assim: e José, tomando o corpo, o envolveu num pano limpo de linho e o depositou no túmulo novo que fizera abrir na rocha, enrolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro. Se retirou. Achavam-se ali, sentada em frente da sepultura, Maria Madalena e a outra Maria, a mãe de Jesus. Para uma mãe, que ama o seu filho, principalmente honrada por ser a mãe do nosso Jesus, como não estava naquele exato momento o coração de Maria, sem poder fazer nada para salvar o seu filho daquela cena tão horrível em que ele estava passando. Meu irmão e minha irmã, parece que eu vejo um sentimento dentro de Maria, dentro das outras mulheres, dizendo bem assim: bem que nós queríamos livrar ele deste momento, mas nós não conseguimos fazer nada, a não ser ficar assistindo. Pense bem, a tristeza de uma mãe, depois na caminhada de fé, de ver tudo que seu filho fez, ser zombado, injuriado, difamado, pregado na cruz do Calvário, entregando o Espírito ao Pai e não sendo honrado por ninguém, por autoridade alguma. Foi desonrado pelas próprias autoridades. Diz a Bíblia que então José leva e coloca lá num sepulcro, e rola uma grande rocha, uma pedra, tapa o túmulo de Jesus. Encerra ali uma caminhada de fé. Encerra ali naquele exato momento um cenário que jamais um ser humano passou na face da terra. Alguém que abriu os olhos aos cegos, alguém que ressuscitou a muitos mortos, alguém que transformou muitas vidas, em que em muitos cenários ele dizia até então ser o Filho de Deus, e ele era o Filho de Deus. Mas o povo daquela época, as pessoas daquela época,
esperavam que viesse um Messias, um rei, um governador que fosse aplaudido pela humanidade. Mas a Bíblia diz que ele não pôde fazer muitos milagres ali na Galileia, na Judéia, aonde ele morava, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Amados, não existe na face dessa terra pior momento na vida do ser humano de que ele seja rejeitado pelos próprios da sua casa. A rejeição, ela traz uma angústia na alma. Uma pessoa rejeitada, ela se sente desfavorecida, desprestigiada. E parece que eu vejo Jesus nesse cenário de desespero, nesse cenário tão angustioso. Ele pensou assim: eu vou gritar ao Pai, eu vou clamar ao Pai. Quem sabe meu Pai me ouve e me tira deste lugar. Amados, uma oração não respondida, nem todas as nossas orações Deus vai responder. Nem todos os nossos pedidos Deus vai responder. Porque a oração do Pai Nosso é assim que ela nos diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. Neste exato momento, nesta hora, nesta manhã, Deus está falando comigo, está falando com você, meu irmão, está falando com você, minha irmã, e dizendo: a luta, a prova que você está passando não é nem perto daquilo que o meu filho Jesus passou por ti, por você, na face da terra. Tudo que você está passando não chega nem perto daquilo que o meu filho passou por você. Ganhou de presente pregos, cravos em suas mãos. Ganhou de presente uma coroa de espinho, que o seu sangue era derramado no seu corpo, no seu rosto. Este cenário, esta cena do Calvário, faz nós poder memorizar de que ninguém jamais passou aquilo que Jesus passou por esta humanidade tão pecadora. E muitos ainda estão menosprezando o que o nosso Jesus fez, passou e ainda faz por cada ser humano. Que Deus abençoe você, meu irmão,
Que Deus abençoe você, minha irmã, neste dia. Que Deus te dê graça para passar pelas tuas lutas, pelas tuas aflições. Mas até então, tem momentos na nossa vida em que Deus não vai responder a nossa oração. Porque nós temos que passar por este momento. E aquilo que você tem que passar, não sou eu que tenho que passar no teu lugar. É aquilo que eu tenho que passar, você não pode passar no meu lugar. A cruz que eu tenho que carregar, é eu que tenho que carregar. É a cruz que Deus te deu para você levar, é você que tem que levar. Tem que levar. Segura a barra. Siga em frente. Não desanimes, porque um dia obterás a tua vitória. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Vamos? Por este momento, faça o teu pedido de oração. Coloque aí a tua família, coloque aí hoje o teu pedido. Com fé, com esperança, com convicção. Porque Jesus não está mais morto. Após o terceiro dia, ele ressuscitou e ele está vivo. Oramos a Deus. Querido e amado Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu chego na tua presença, quero te agradecer por esta oportunidade que o Senhor tem me concedido, por esta palavra tão gloriosa, tão poderosa, Senhor. A cena do Calvário. Aonde ali tu expiraste, entregaste o teu Espírito ao Pai, Jesus. Mas a terra não te segurou. Após o terceiro dia, o Senhor ressuscitou. Obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado pelo sacrifício da cruz. Obrigado pelas orações respondidas e obrigado por aquelas que o Senhor não respondeu. Porque o Senhor sabe de todas as coisas. Dá-nos um dia abençoado, cheio da tua graça, cheio do teu poder. Perdoa os nossos pecados, escreve o nosso nome no livro da vida. Abençoa teus filhos, tuas filhas, que estiveram conosco, Pai, neste programa. Dá-lhes um dia abençoado, curando, livrando, perdoando de todo o pecado, Senhor. Eu te peço a tua bênção, a tua graça e a tua proteção. Se Deus não voltar, se Jesus não voltar, até na próxima segunda-feira com mais um programa A Voz do Pastor. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos. Uma ótima sexta-feira em nome de Jesus.